pessoal! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um livro que eu li recentemente. Ele foi indicado por uma amiga minha que é terapeuta de casal há um bom tempo, né? Quando eu estava na iminência de atender um casal, e esse livro, ela me disse, seria bastante útil, né? Para eu compreender essas questões, né? Que são trazidas por casais para a terapia, né? E aí, buscando compreender também questões do meu próprio casamento, me interessei por adquirir esse livro e ver, né, de que ele trata, o que é que ele traz, que é o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Gary Chapman, ele é um escritor estadunidense, ele é conselheiro matrimonial e o livro dele é best-seller do New York Times, né? Então, assim, o desafio do livro dele é explicar quais são essas linguagens que ele identificou ao longo do trabalho dele como conselheiro e sistematizou, né, com essas 5 linguagens que, segundo ele, todos nós falaríamos, né, teríamos pelo menos uma ou duas dessas linguagens como nossas linguagens nativas. E geralmente, né, segundo Gary Chapman, é por conta da gente não saber a nossa linguagem primária do amor e não saber a linguagem do nosso cônjuge que muitos casamentos não fluem, não dão certo, né? Começam a existir conflitos que parecem parecem não ter solução, né? Por que que muitas vezes o namoro, né, na época do namoro, tudo flui tão bem e de repente quando a paixão acaba, né, quando passa o estágio da paixão, que realmente não é algo permanente, como algumas pessoas podem pensar, que talvez o ideal seja sempre se manter apaixonado, isso não é humanamente possível. Então a paixão passa e se torna, segundo Gary Chapman, algo da escolha, né, da decisão de cada um, o amor. Ou seja, o amor não é algo espontâneo, é algo que se escolhe falar, é algo que se escolhe dar, né? E muitas vezes, ele traz no livro, né, que muitas vezes as pessoas esperam receber, quando na realidade elas precisam falar a linguagem do outro, precisam dar aquilo que o outro precisa receber para encher seu tanque de amor, para aí sim o outro com um tanque de amor cheio passar também a dar amor para essa pessoa, passar a se interessar em falar a linguagem do amor de seu cônjuge, né? Então, basicamente essas 5 linguagens do amor que ele descreve são palavras de afirmação, são pessoas, a pessoa que é nativa na linguagem de palavras de afirmação são pessoas que elas necessitam ser elogiadas, necessitam de palavras de encorajamento, necessitam ouvir que são amadas, né? Precisam ouvir um eu te amo. E às vezes o cônjuge dela, o esposo, por exemplo, não é nativo nessa linguagem, é nativo em uma outra linguagem que é, por exemplo, atos de serviço, né, que é uma das 5 linguagens. E ele acha que fazendo coisas para essa pessoa, varrendo a casa, lavando os pratos, ele está fazendo algo que vai agradá-la. E ela se queixa de que, poxa, tudo que eu queria era ouvir um eu te amo, né, com mais frequência. Então, a linguagem do amor, ela é muito parecida com a nossa linguagem mesmo, né, do cotidiano. Então, minha linguagem nativa é português. Se eu me encontro com uma pessoa cuja linguagem nativa é inglês, e eu não tenho nem a minha linguagem secundária como inglês, a gente nunca vai se compreender. Então, o Gary Chapman ele diz que no amor é a mesma coisa. E por não ser a nossa língua nativa, né, muitas vezes não é a mesma, né, digamos. A minha linguagem pode ser atos de serviço, enquanto a do meu cônjuge pode ser palavras de afirmação.
E ainda tem as outras 3 que eu não falei, então vamos recapitular, né? Então eu vinha falando que as palavras de afirmação são uma das linguagens do amor. A segunda linguagem do amor seria tempo de qualidade, né? Então é a pessoa que se sente amada quando o outro lhe dedica tempo, quando o outro está com ela fazendo qualquer atividade pelo simples fato de estar fazendo com ela, não pela atividade em si, mas por estar com ela. Então pode ser qualquer coisa, desde que de fato o objetivo ali seja estar com aquela pessoa. Então ele vai assistir um filme, não é pelo filme, mas é por aquela pessoa. Ele vai jogar, né, algum jogo de tabuleiro, vai montar um quebra-cabeça, vai fazer uma viagem, né, para estar com aquela pessoa. E também a presença, né, oferecer a presença. E aí tem também a linguagem do toque físico. Para algumas pessoas é assim que elas se sentem amadas, quando são abraçadas, quando são tocadas, né? E o autor ele vai dando dicas, além disso, né, de descrever, ele também vai dando dicas, vai narrando situações e vai dando sugestões ao final de cada capítulo do que a gente pode fazer para agradar, né, a pessoa que tem essa linguagem nativa. E a quarta é atos de serviço, né? E tem ainda a linguagem de presentes, né? Atos de serviço seria a pessoa fazer serviços domésticos, né? Como, por exemplo, existe muita queixa, né? De ele não me ajuda em nada, né? Não nem aspira a casa. E presentes é realmente o ato de dar um presente para aquela pessoa, seja ele de valor monetário grande ou de nenhum valor monetário, apenas pelo ato de presentear. Então, a pessoa que tem essa linguagem do amor, ela se sente amada sendo presenteada. E Gary Chapman, ele inclusive no final do livro apresenta um questionário, né? Na verdade, ele vai apresentando ao longo do livro inteiro maneiras da gente descobrir a linguagem nativa do nosso cônjuge e poder falar sobre e poder falar ela, né? Falar, eu tô dizendo assim, né? De um jeito figurado. Mas no final, inclusive, tem um questionário que cada um pode responder para poder descobrir a linguagem nativa de seu esposo, de sua esposa. Então, assim, o grande pulo do gato, na minha opinião, né, do autor, é de ele mostrar que as relações, né, para elas darem certo, né, para elas se abastecerem de afeto, de amor, é preciso que haja uma decisão. Isso não é tão espontâneo como é no início da relação. Que a paixão, né, faz com que tudo aconteça naturalmente. Naturalmente você acaba falando a linguagem do amor do outro, porque você está tão apaixonado que você quer fazer o outro se sentir amado, você quer agradar o outro, mesmo que aquilo não seja algo natural para você, não seja algo que você goste tanto, mas você acaba fazendo, né, de coração aberto, porque naquele momento você está apaixonado. E quando essa paixão acaba, as pessoas tendem a não querer mais fazer pelo outro, né? E acabam querendo também ficar numa posição mais passiva, recebendo, né? Recebendo, esperando receber, né? E aí ele mostra, não, você não deve esperar, você deve dar, né? Então, fale a linguagem do outro. Então, a partir do momento que você descobre a linguagem, que a linguagem do seu cônjuge é tempo de qualidade, então, passar mais tempo com ele, né? E aí ele vai se sentindo, né, com esse tanque mais abastecido e vai buscando também te dar isso. Então, é uma abordagem muito simples que ele traz nesse livro, com uma linguagem muito, muito clara, muito objetiva, com dicas também muito, muito objetivas e que vão fazendo sentido, né? Vão fazendo a gente ver quais são os pontos de melhoria que a gente tem ali no relacionamento, né, que a gente está desenvolvendo e entender que o nosso papel nessa relação é um papel ativo, não um papel passivo de ficar esperando receber as coisas que a gente deseja, né? Mas um papel ativo de dar,
né? De dar e de naturalmente receber em troca. E ele, inclusive ele diz, né, que quando não é natural do teu comportamento, por exemplo, é algo que você realmente não gosta de fazer. Ele traz o próprio exemplo dele. Ele diz que não gosta de arrumar a casa, mas a linguagem nativa da esposa dele é atos de serviço. Então, ele todos os dias, ele aspira a casa, porque ele quer que a esposa dele se sinta amada com isso. Então, mesmo sendo algo que ele detesta, ele faz. E ele diz que quanto mais antinatural para você é isso, né, mais você faz com que o cônjuge se sinta amado. Às vezes isso pode até soar algo como, por exemplo, você se anulando pelo outro, mas não significa isso. Óbvio que cada pessoa tem que analisar como é que anda a relação, mas sempre é importante analisar em que pés anda essa relação. E é sempre válido também examinar isso tudo eu estou falando com base no que o autor traz no livro, né? Sempre válido examinar o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente não está, o que é que a gente pode fazer mais, o que é que a gente está fazendo demais, e analisar também que retorno, né, que feedback que a gente está recebendo do cônjuge. E o pedido é outra coisa que o autor apresenta, né? O pedido também é importante, então é possível comunicar sem rotular, né? Apenas descrevendo de repente o comportamento do outro, né? E poder pedir o que você quer, né? Porque às vezes as pessoas costumam se fechar, elas não dizem o que querem, e ele traz alguns exemplos muito interessantes disso, né? De quando ele faz o atendimento, né? Quando ele fez o atendimento com algumas pessoas e digamos assim, a linguagem primária daquela esposa era simples, o que ela queria era simplesmente que o marido ajudasse com os pratos. E ele estava fazendo outras coisas porque ele não sabia o que ela queria. Então ele estava trazendo presentes, ele estava dizendo palavras e nada daquilo fazia ela realmente se sentir amada. Não era nada daquilo era suficiente. E ele quando ele entendeu que ela só queria que ele ajudasse a lavar os pratos, então ele, poxa, por que não me disse isso antes, né? Se eu soubesse disso antes, tudo teria sido muito mais simples, né? Tudo mais fácil. Então a comunicação, ela é essencial. É muito essencial pedir, né? Descrever o comportamento. Você me traz isso, você faz aquilo, mas eu gostaria disso, né? E às vezes é difícil para a pessoa também identificar. Por isso que eu acho que vale a pena ler, tanto para identificar como é que você pode, né, melhorar com relação a teu cônjuge, como também identificar como você gostaria que ele fosse contigo. Que às vezes não é tão fácil assim perceber também como é que a gente se sentiria amada, o que é que faria a gente se sentir amada. E como é que tá esse nível desse tanque, né, em termos de abastecimento de amor. Então, é um livro muito interessante, eu acho que não conseguiria esgotar aqui minha fala a respeito dele. Eu sugiro que leiam, é muito, muito interessante, principalmente para relações que já estão sendo quase que consideradas um caso perdido, ou que já não se sabe muito bem por onde caminhar, que estava muito bem, agora está meio esquisito, enfim. Eu acho que vale a pena ler e também para quem quer começar uma relação, para quem quer entender melhor, né, do que se passa, né, no âmbito de uma relação conjugal, eu acho que é válida a leitura, é bem interessante. E às vezes também dá para assim, extrair alguns conceitos e trazer para outras relações da vida também. Acho que é bem interessante. Então é isso. Ficamos por aqui hoje.